Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é Juraci Almeida, do site juracialmeida.com e do canal Juraci Almeida. Hoje eu quero apresentar para você 7 razões para você identificar por que seu cliente precisa de um BI. Vamos lá. Bem, vamos dar início à razão 1. Quando você chega em uma organização, chega em um cliente e percebe que existem N sistemas e esses dados estão espalhados pela organização nesses diversos sistemas, construídos em diversas linguagens, em diversas plataformas, esta pode ser uma característica onde a inserção de uma solução de BI pode vir a ajudar o seu cliente. Pois perceba que esses dados que vão controlar diversas áreas de negócios da organização estão espalhados. E para o cliente conseguir organizar essas informações ou cruzar essas informações, provavelmente ele vai ter uma certa dificuldade, principalmente se você estiver trabalhando com sistemas desenvolvidos por fornecedores diferentes. Então, como é que o BI pode ajudar em um cenário desse? Você, com a solução de BI, a proposta é organizar esses dados que estão espalhados em um único repositório. Essa é a proposta do BI. Trazer os dados que estão no sistema de crédito, no sistema de fornecedores, no sistema de vendas, capturar esses dados, criar assuntos do seu negócio dentro do BI e organizar em um único repositório. A solução de BI vem com essa proposta, possibilitando assim consumir essas informações que muitas vezes estão espalhadas e o gestor nem sabe que existe. Então, essa é a primeira razão para a construção de um BI para o seu cliente. Vamos à razão 2. Dados em planilhas. Esta é uma situação muito comum em algumas organizações, principalmente em departamentos, onde as pessoas precisam controlar seus processos e acabam construindo planilhas e armazenando alguns dados dos processos que acontecem ou dos processos que realizam. E essas planilhas acabam evoluindo, passando até para a mão de gestores que tomam decisões em cima dessas planilhas. Qual é a grande questão aí? Essas planilhas, muitas vezes, elas são sobrescritas, então você não tem um histórico, você não sabe, por exemplo, como os dados caminharam ao longo do tempo. Essa é uma situação. Outra situação é, você não sabe se aqueles dados que estão sendo digitados ali, eles estão passando por um mínimo de qualidade. Além disso, muitas vezes esses dados que estão ali nas planilhas são oriundos de sistemas que existem nessa organização. Então, você percebendo isso, você pode orientar o seu cliente que uma solução de business intelligence pode auxiliar ele no controle dessas planilhas. Não vou dizer que você vai acabar com as planilhas se não existirem sistemas que controlem esses dados, mas você pode minimizar e ganhar recursos que não existem nessas planilhas e até incentivar a construção de sistemas que vão controlar esses dados. É assim que o BI vai auxiliar diante desse cenário. Ele vai armazenar esses dados e historizar em um banco de dados, aspecto que dificilmente você consegue controlar através de planilhas em Excel ou BR Office, ok? Vamos então à razão 3, porque seu cliente pode precisar de um BI. Os dados da organização não se conversam. Veja que a gente está batendo muito nessa tecla. Existem muitos dados na minha organização, muitas vezes estão espalhados, mas o gestor ele precisa tomar uma decisão, ele precisa cruzar informações de áreas de negócios diferentes. Para fazer isso, exige muitas vezes a participação da área de tecnologia, porque são dados que estão em bancos de dados diferentes e esse cruzamento não está pronto. Com isso, uma solução de BI, ela chega para disponibilizar isso na mão do seu gestor. Então, o gestor ele vai ter a possibilidade, com a implantação de BI, com um único repositório, tendo o histórico dos dados, de cruzar e visualizar essas informações que, a princípio, estão espalhadas. Dependência da área técnica para relatórios e análises. Você tem esses dados espalhados e precisa da área de tecnologia para construir um relatório, uma análise. Onde é que o BI pode auxiliar aqui? A construção dessas análises ou relatórios, quando não existe uma solução de business intelligence, ela é pontual. Na necessidade de uma nova construção, um novo layout, o uso de novas informações, novamente precisaremos da área de tecnologia. Com o BI, com as ferramentas que soluções de BI oferecem, o próprio gestor vai
poder construir suas análises, seus relatórios, compartilhar essas informações junto à organização e, existindo uma nova necessidade, ele não precisa envolver a área de tecnologia. As soluções de BI possuem uma usabilidade alta, permitindo que o gestor crie sem auxílio da área de tecnologia. Razão 5. A falta de controle na qualidade dos dados na organização. Aqui nós voltamos àquele aspecto que eu tratei dos dados nas planilhas, por exemplo. Veja que quando você começa a organizar os dados e armazenar dados em planilhas, existe a intervenção humana na inserção desses dados. E esses dados podem sofrer erros, já que estamos tratando com pessoas que podem digitar um zero a mais, um espaço a mais, e isso quebrar a informação. Como identificar isso quando um gestor vai tomar uma decisão? A solução de Business Intelligence permite também auxiliar nesse aspecto, já que ele vai organizar esses diversos dados num único repositório, observar o seu movimento ao longo do tempo e isso vai permitir a ele identificar esses desvios. Então, se você identifica isso na solução de Business Intelligence, você acaba forçando que a fonte de dados, onde existe esse problema, ela seja corrigida para isso refletir dentro da solução de BI. Visão operacional. Aqui eu quero falar do seguinte aspecto. Pelo seu cliente não ter estes dados de diversos assuntos da organização organizados e se relacionando, muitas vezes ele vai tomar uma decisão com base na visão operacional ou com base na visão de um único departamento. Ele vai ter dificuldade em enxergar a organização como um todo. Por isso, o BI ele chega para trazer e dar a oportunidade de uma visão mais estratégica dos diversos assuntos de negócios que existem dentro da organização, ok? Vamos à razão 7. A tomada de decisão muitas vezes é local e não global. Essa razão 7 ela se assemelha muito com esse último aspecto que falamos da visão operacional, porque o gestor ele precisa tomar uma decisão, então ele vai em busca dos dados aonde as operações estão acontecendo e, como eu disse, muitas vezes por ter essa limitação de não conseguir cruzar esses dados, ele acaba se limitando aonde ele consegue obter essas informações e como e quando ele consegue relacionar essas informações. Muitas vezes não de toda a sua organização, não de todos os assuntos da organização. Então, a solução de BI, mais uma vez também, traz esses recursos para ele cruzar esses diversos dados e, além disso, olhar para o passado, considerando o histórico que vem sendo armazenado, entender o seu presente, ok? E assim tomar uma decisão com base em indicadores dos assuntos da sua organização. Essa é a grande proposta de uma solução de Business Intelligence, ok? Então veja que eu trouxe aqui 7 razões para seu cliente entenda se ele está precisando e que você também visualize uma oportunidade de negócio junto ao seu cliente. Você demonstre a ele que realmente uma solução de BI ali implantada vai trazer vantagens a ele. Tudo bem? Era esse o conteúdo do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você tem algum comentário, sugestão ou crítica, peço que faça aqui abaixo do nosso vídeo e fico por aqui. Nos vemos na próxima aula. Um abraço.